Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, bom dia, família de Deus. Que o Espírito Santo de Deus te ilumine, abra os olhos do seu entendimento e, acima de tudo, te fortaleça para vencer as adversidades do dia a dia. Hoje nós estaremos falando sobre a glutonaria. A glutonaria é uma das correntes que aprisionam a humanidade, uma das cadeias que aprisionam. E é por isso que a morte e a ressurreição de Jesus nos concedeu o Espírito Santo e, através do Espírito, ele nos liberta. E a palavra de Deus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra as forças espirituais. E existe uma guerra entre a carne e o espírito. A glutonaria é um fruto da carne, enquanto o jejum é um fruto do espírito. Por isso nós temos que guerrear no espírito, na verdade, porque somente através do Espírito e da verdade é que nós manifestaremos atitudes de verdadeiros adoradores. Por isso, a glutonaria, para ser combatida na nossa vida, nós precisamos manifestar uma vida de jejum, uma vida onde a gente vai estabelecer um domínio próprio, um controle da nossa natureza. Por quê? Porque existe no nosso corpo o cérebro e o intestino. Segundo os estudiosos, o intestino é o segundo cérebro do nosso corpo. É ele quem absorve e é ele quem é responsável por todas as funções do nosso corpo, porque dele parte o processamento de todas as vitaminas, proteínas, tudo o que é necessário para a sustentação do corpo é processado pelo intestino. Por isso que viver para o intestino é diferente de você ter o intestino para garantir a vida, a sustentação e a saúde do corpo. Por isso Satanás age de forma direta, estratégica e profundamente perigosa. Glutonaria, na verdade, ela significa qualidade de um glutão, gula, de quem come exagerada e excessivamente, voracidade, apetite exagerado, grande vontade de comer. Na verdade, existem dois tipos de glutonaria. Existe uma glutonaria chamada glutonaria biológica, que deriva de uma disfunção do organismo da pessoa. 2% da população mundial sofre dessa doença, que tem por nome transtorno do comer compulsivo. O outro tipo é a glutonaria filosófica ou espiritual, que deriva de uma opção, a opção do ventre. É por isso que Cristo fala claramente que existe um Deus para a humanidade, e esse Deus é o seu próprio ventre. Então, a glutonaria é o alimento desta idolatria, que é um apetite descontrolado. Na Roma antiga, assim como também em parte dos impérios, era uma prática comum. Os glutões inveterados, eles ficaram famosos na história pelo requintados banquetes nos quais eles comiam até não aguentar mais, depois iam a uma janela, a um banheiro, e ali vomitavam, colocavam tudo para fora e voltavam para a mesa para comer novamente. É uma prática clara desse espírito maligno que aprisiona muitas pessoas. Existem muitas características que revelam um glutão. Quando você come mais que o necessário, passa a ser
Quando você comer mais do que o necessário passa a ser uma rotina na sua vida, está aí uma demonstração de glutonaria. Servir-se, né, avidamente, sempre antes dos outros, não pensando em quem fica em seguida, não respeitando. Quando a gente está sempre pensando em comida ou beliscando alguma coisa o tempo todo, comer escondido por sentimento de culpa ou para não ter que dividir com outros, para não perder, né, entre aspas, a comida ela se torna algo para nós extremamente vicioso. Isso ali está estabelecido um egoísmo. Por isso que a glutonaria também é um elo, né, de pecado que um puxa o outro, a bebedice. É por isso que a gente precisa vigiar. Muitas pessoas também, elas se alimentam de forma exagerada para poder descarregar a sua ansiedade ou a sua chateação do dia a dia. Quem busca comer desse tipo, nós vamos perceber que essa pessoa está encarcerada dentro desse espírito, dominada por esse espírito. Outras pessoas, elas buscam comer todo tipo de comida, finas, exóticas ou requintadas, só pelo prazer de ostentar tal hábito. Então está sempre regando a sua vida com um comer de forma exagerada. Nós sabemos que a comida é sempre uma prioridade no dia. É sempre importante ter uma mesa farta, mas não para um indivíduo. A mesa é para servir. A mesa é para poder alimentar as pessoas que estão famintas e não para saciar um desejo descontrolado. Por isso que Lucas capítulo 21, verso 34 diz: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aqui a palavra de Deus está dizendo: cuidado com a glutonaria e com a bebedice, para que a morte não chegue de forma de improviso na sua vida, chegue de forma antecipada, chegue de forma precipitada na sua vida. Então, vencer esse pecado é manter uma vida espiritual ativa. Por isso que o jejum é a ferramenta que faz a gente vencer o espírito da glutonaria, através do Espírito Santo, porque um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E o domínio próprio em nós, por meio do Espírito, que se manifesta em nós através de uma vida de oração, de jejum, é só aí que nós vamos poder controlar os nossos hábitos, porque a glutonaria também faz parte de um mau hábito. Nós desenvolvemos uma vida onde perdemos o controle do nosso desejo, e aí nos tornamos refém dos nossos desejos. Nós nos tornamos aprisionados pelas nossas vontades, e é nessa guerra que nós estamos aqui durante esses 40 dias, para poder mudar a história da nossa vida. Meu irmão, que você entenda que todas essas palavras, elas só têm sentido quando elas brotam de dentro para fora. É muito bonito às vezes você ouvir uma mensagem, ser impactado por um texto ou por uma mensagem de efeito, só que ela refletindo de fora para você não passa de uma ilusão, não passa de um sentimento de prazer por ver alguma coisa, porque o verdadeiro sentido de todas essas mensagens é você deixar fluir de dentro para fora no seu coração, a tua consciência sendo trabalhada nesse aspecto. Hoje nós sabemos que a grande maioria das doenças que as pessoas carregam, elas são frutos da glutonaria, ou são frutos de maus hábitos, de uma má alimentação, porque existe uma diferença entre má alimentação e glutonaria. Porém, a gente sabe que se permeia nesse aspecto alimentar, ao qual
nós precisamos tomar consciência. Nós vemos por um lado pessoas morrendo de fome, por outro lado pessoas morrendo de glutonaria. São dois extremos, onde o equilíbrio é realmente a saúde vital, é onde a gente encontra paz, é onde a gente encontra a segurança e a saúde física, emocional e espiritual. Que nesse dia o Espírito Santo esteja trabalhando no nosso coração essa consciência para que tenhamos domínio próprio, porque a glutonaria ela tem um peso na nossa vida que é na mesma proporção do alcoolismo. Uma pessoa, quando está com o estômago carregado, pesado, ela vive uma ressaca muito profunda de cansaço, de desânimo, de obesidade, de circunstâncias que vão acarretando problemas de pressão alta, problemas cardíacos, problemas no sistema nervoso. Muitas enfermidades são agregadas a partir do intestino. Como eu disse aqui, o intestino é o segundo cérebro do corpo. Ele é responsável por toda a dinâmica estrutural do nosso corpo e ele precisa de cuidados, ele precisa de atenção, ele precisa de que a gente cuide dele, porque a glutonaria faz com que ele a cada dia sofra danos. Por isso, tanto doenças como mal-estar provocado por excesso de alimento tem sido a causa da inércia de muitas pessoas, tem sido a causa da enfermidade de muitas pessoas. E eu quero deixar aqui esta palavra: estejamos lutando. Por isso que a nossa campanha ela está fundamentada no jejum. Veja como o jejum é fundamental. Então, o jejum é comprovado cientificamente o benefício dele para o nosso intestino e para o nosso corpo e para o nosso cérebro. Que nós possamos estar realizando esta boa obra durante esse dia. Então, não se esqueça, tire a sua alimentação durante um dia nesses tempos vindouros e que você possa assim estar vencendo este pecado, superando este mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Pai de amor, nós oramos nesse momento pedindo ao Teu Santo Espírito que venha sobre o Teu povo uma unção para que possamos vencer o espírito de glutonaria, que nós estejamos sendo revestidos com o Espírito Santo, que tenha autoridade sobre nós, que nos dá competência para termos domínio próprio. E eu te peço, Pai, nos abençoa, nos liberta desse pecado, nos livra desse aprisionamento, nos dê uma vida de saúde, de equilíbrio, nos dê uma vida de alegria. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, dê o seu like e compartilhe as nossas mensagens. Deus te abençoe e seja uma bênção na vida das pessoas. Até amanhã, com a graça de Deus.